Olá, irmãos e irmãs, boa noite, na paz de Cristo, Rei da Glória. Estou olhando aqui as horas, são 18 horas e 21 minutos. E não dá para aparecer, né? Não dá. Eita, nós. Pareceu ao contrário, né? 18 horas e 21 minutos do dia 16 de janeiro. Olha, já passamos a metade do mês de janeiro, gente. Esse ano vai voar, o tempo vai voar mais do que do ano passado. Vai passar mais rápido, é promessa e vai acontecer, não é isso? Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que o coração da Mara Lúcia e de seus familiares e dos filhos da Marlene esteja sendo consolado, porque é muito difícil perder uma irmã, né? Eu tô nesse luto de perder um consanguíneo e é duro demais da conta, né? Quando a gente é próxima. E a Marlene e a Mara eram próximas não só, né? Porque moravam perto, mas próximas porque uma ajudava a outra, né? Uma estava sempre pronta a atender às necessidades da outra. E é difícil, mas Deus é o nosso consolador. Eu estou vivendo o meu luto, estou vivendo o meu momento, eu tenho meus momentos em que eu não me conformo, tá? E eu não tenho nenhum problema com isso não, tá, gente? Eu acho que isso é da nossa natureza. A gente não se conformar com a perda, porque, na realidade, nós não fomos criados para perder-nos uns aos outros. Mas o pecado trouxe isso e nós não podemos nos conformar com o pecado, não é isso? Muito bem, vamos continuar o nosso estudo. Que a graça e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse exato instante que você tirou para ouvir, para participar, para meditar, né, nesse estudo. E que você entenda que o amor de Deus por você suplanta toda angústia, todo medo, toda tristeza, sabe? Toda a vergonha, todo sentimento de que você pode sofrer retaliação, sabe? O amor de Deus, ele supera tudo isso. Então, se você está passando alguma situação que se enquadra nessa situação que eu falei aqui, saiba que Deus não te abandonou. Saiba que você é amada, é amado do Senhor, sabe? E aconteça o que acontecer, que venha sobre você o que vier, o Senhor não te desamparou, o Senhor não está cobrando nada de você, o Senhor não está te culpando de nada, porque Ele é Deus, Ele conhece o seu coração, e Ele sabe de tudo que está acontecendo, tá? Ele sabe. Entrega nas mãos do Senhor e confia nele e o mais Ele fará. Amém? Então vamos lá, gente. Nós já vimos na semana passada a palavra de condenação de Deus para a serpente e ao mesmo tempo para Satanás. Lembra que eu mostrei para vocês, né? A separação direitinho ali de Deus falando, ora para a serpente, e depois ele já se dirigindo a Satanás. Mas antes de nós adentrarmos propriamente na condenação de Deus para Eva, para a mulher, e depois na condenação de Deus para Adão, para o homem, tudo por causa da desobediência deles à ordem de Deus para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore que estava no meio do jardim, e eles desobedeceram, e por causa disso o pecado foi introduzido no mundo. Eu queria esclarecer com vocês um ponto muito importante sobre esse castigo de Deus à serpente. Há uma pergunta aqui, e a pergunta é: qual a justificativa de Deus para castigar um animal irracional
que moralmente não pode ser responsabilizado pelas suas ações? Essa é a pergunta. Ué, mas Deus vai castigar um animal? Porque vamos pensar na serpente aqui, tá certo? Deus vai castigar um animal que ele criou. Lembra que eu falei isso para vocês, né? A serpente, ela não era maldita. Ela passou a ser, porque ela era um animal, ela foi um animal criado por Deus. Quando Deus mandou que a terra produzisse, ele falou animais selvagens, animais domésticos, animais que rastejam. E aí vem a serpente junto. Então ela foi criada por Deus, ela é uma criatura de Deus. Agora, Deus iria punir um animal irracional, porque, né, nós falamos isso dos animais domésticos e selvagens, que eles não são racionais. Então, veja bem, a nossa sociedade, as nossas leis condenam um animal irracional? Vamos imaginar o caso, a gente de vez em quando vê isso na televisão, de um cachorro, de um pitbull, que fica preso, né, na casa do seu dono, mas de repente ele consegue fugir, vai para a rua e morre e até mata pessoas. A nossa lei não pune um animal, não manda matar um animal. O que a nossa lei faz? Pune o dono do animal. Pune o dono do animal, ou com uma indenização, ou até a possibilidade de prisão. Pune o dono do animal. Então, como é que a gente pode entender isso? Como que seria isso na visão de Deus? Deus punindo a serpente. A resposta está na convicção de que tudo foi criado para contribuir para a perfeição moral do homem. Todas as coisas criadas giravam em torno do homem. O homem era o centro. O homem era o centro da criação de Deus. Então, dessa forma, sempre que a criação animal ou inanimada deixa de atingir essa finalidade, ela fica sujeita, essa criação, né, o animal, ela fica sujeita ao julgamento de Deus. Aí vocês vão falar, não é mesmo? Tá bom, então eu separei aqui a minha folhinha com os textos bíblicos, eu separei 2 textos aqui da Bíblia que mostram isso muito claramente. O primeiro está em Gênesis 9, versículo 5. Gênesis 9, versículo 5. O que diz em Gênesis 9, versículo 5? Eu peguei 3 versões aqui. A NVT, que é a nova versão transformadora, ela diz assim: exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Aí está falando do animal primeiro, depois fala das pessoas. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Na NVI, que é a nova versão internacional, que é muito boa também, diz assim: a todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. A ARA, tradução ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, a tradução diz assim: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo o animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Então a Bíblia deixa muito claro que os animais também seriam punidos pelas suas ações, sendo irracional ou não. Êxodo, o outro texto, Êxodo 21, versículos 28 e 29, diz assim: e se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá.
mas o dono do boi será absolvido. Aqui já faz diferente da nossa lei, né? Aqui mata o boi, mas absolve o homem. A nossa não. Não mata o animal, não mata o pitbull, não mata nada, o boi, mas condena o homem. E aí no versículo 29, mas se o boi dantes era escorneador, então no versículo 28 ele fala de um boi que é manso, e de repente ele dá um coice e mata uma pessoa. Mas se o boi dantes era escorneador, quer dizer, ele já era um boi que ficava toda hora dando coice nas pessoas, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Aqui já morrem os dois, né? Mas eu trouxe esse texto só para justificar aqui a condenação de Deus à serpente, tá? À serpente. Então, a resposta está nisso. Tudo, essa é a convicção de que tudo que foi criado para contribuir para a perfeição moral do homem, tá? Então, sempre que a criatura, animal ou inanimada, deixar de atingir essa finalidade, ela vai ficar, sim, sujeita ao julgamento de Deus, tá? Esses são os versículos que eu trouxe aqui. Tá? E é interessante, agora eu vou falar de uma coisa inanimada, que aqui nós estamos falando de um animal, né? O animal não é inanimado, ele é animado. Agora eu vou falar de uma coisa inanimada, e eu já mostrei isso para vocês, e vou mostrar agora de novo. Até a terra, ela foi amaldiçoada por Deus. Isso está aí no versículo, em Gênesis 3, no versículo 17. Olha como Deus deu o castigo para Adão. Nós vamos falar hoje do castigo de Eva, mas só para vocês entenderem a maldição da terra, que a gente não consegue entender isso, né? Como a terra vai ser amaldiçoada? E a Adão, Deus disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Aí fala assim, não, mas aí a maldição foi para Adão, que agora ele teria que tirar o sustento dele da terra com suor, né? Com fadigas, com cansaço. Não, mas a terra seria endurecida. A terra também foi amaldiçoada, tá vendo? Então é muito interessante isso. Eu queria só, né, voltando aqui no castigo da serpente, alertar vocês para esse entendimento que eu encontrei e achei muito interessante. Outro texto que nós temos que fala sobre a maldição de toda a criação, e aí é toda a criação, sol, lua, estrela, árvore, ervas, relva, tudo foi criado. Está em Romanos 8, 21 e 22. Esse texto aqui que eu vou ler é da NVI, da Nova Versão Internacional. Diz assim, estou lendo já no versículo 21, eu não puxei o 20, aí fala assim o 21, de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Tá vendo? Paulo trata aqui a terra aprisionada, em escravidão, tá vendo? Aí no versículo 22, pois sabemos que toda a criação geme em conjunto como se fosse dores de parto até agora. Então Paulo diz que a criação foi amaldiçoada, a criação recebeu um castigo de Deus por causa do pecado do homem, né? Indiretamente, diretamente, não sei, para castigar o homem, que seja, mas ela foi também amaldiçoada. Entenderam, irmãos? Então tá. Então vamos agora para o castigo da mulher. Vamos aos versículos do nosso estudo de hoje, que aponta qual o destino da mulher pela sua desobediência. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 16. Peguei a Bíblia. Diz assim, e a mulher disse, então Deus acabou de condenar
a serpente, que foram no versículo 14 e 15. Aí no 16 ele fala assim, Gênesis 3:16. E à mulher ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Esse foi o castigo da mulher, até que nem foi tão assim, né? Mas vamos analisar aqui alguns pontos que merecem da gente algum entendimento, alguma atenção. Primeira coisa que eu quero voltar a falar para vocês, porque eu já falei isso, é que a presença da serpente sendo tomada por Satanás não representa o mal invadindo o Éden, como se o mal tivesse existência própria, mas representa criaturas sendo instrumento de um rebelde mais terrível, que conduz essa criatura à rebelião. O que o autor quis dizer com isso aqui, do comentário que eu peguei? O mal, ele não tem existência própria. O mal, ele existe através de alguém ou de alguma coisa. E no caso da humanidade, através de Satanás. Quem traz o mal é Satanás. Então, aqui, o mal já não estava ali no Éden, já não existia no Éden como mal, como uma coisa fluida, líquida, gasosa. Não. O mal que a gente vê aqui foi Satanás, que era um rebelde por natureza, porque ele virou Satanás quando ele se rebelou contra Deus, conduzindo um animal, criatura de Deus, à rebelião. Entenderam isso? Ficou confuso? Depois vocês me falam aí. Mas o que nós temos de entender aqui é que Eva não esteve necessariamente sob o jugo da serpente ou de Satanás. Isso é muito importante. Não, é porque Satanás pegou a serpente e pegou Eva, e Eva foi possuída. Não, negativo. Não aconteceu isso. A tentação que Eva sofreu veio a ela por meio de um subordinado, o qual reforçou o seu apelo para o orgulho de Eva, mas não trouxe consigo nenhuma coação a Eva. Então vamos dizer o seguinte, Eva não foi coagida a pecar contra Deus. Ela não foi coagida, ela foi convencida, ela foi induzida. Estão entendendo? Como é que seria uma coação, então? Vamos analisar aqui. Seria assim, Eva, ou você come isso aí, ou eu vou matar Adão. Isso é uma coação, tá? Agora, quando o tentador, né, a serpente, com Satanás nela, começa com sugestão, tá? Antes que com argumento. E Satanás, ele começa a sugerir a Eva. Não foi assim que Deus falou? Que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore? Lembra como é que foi? Então, ele não coage, ele argumenta com ela, tá? Ele não dá exatamente uma sugestão, ele dá um argumento. Ele começa, coloquei que começa com sugestão, não. Ele não começa com sugestão, mas com argumento. Ele começa a argumentar com Eva. Lembra quando eu falei para vocês no estudo aí, quando a gente viu esse momento aí da tentação, que eu falei para vocês que o que Eva deveria ter feito, e é o que nós devemos fazer sempre na nossa vida, é não dar papo. Não dê papo, não dê conversa, não estica conversa com pessoas que vêm fazer fofoca com você, com pessoas que vêm falar mal dos outros, porque essas pessoas estão possuídas por Satanás e querem nos derrubar. Estão entendendo?
Tá? Não dê papo para Satanás. Você vê uma tentação e aí a sua mente começa, que legal. Não dê papo, fala, mente. Te levo cativo à obediência de Jesus Cristo. Estão entendendo? O problema de Eva foi dar papo. Porque no papo, Satanás era mais forte do que Eva. Entenderam? É isso aí. Eva é jeitosamente atraída. E dessa forma, o que acontece? Ela cai na lábia da serpente, a quem agora Eva acusa de tê-la induzido ao pecado. Não foi isso? É o que está no versículo 13. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Tá vendo? Tá vendo? A serpente me enganou. Não, na realidade a serpente não enganou. A serpente argumentou com ela. E ela, doida mesmo para comer daquele fruto, ela caiu, se entregou à lábia da serpente. Agora vamos analisar o castigo que Deus deu a ela. Então ele fala assim: 1. Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Primeiro ponto que nós precisamos observar aqui: a mulher teria sofrimento na gravidez. Como que seria esse sofrimento? Eu não sei dizer para vocês. Ela sentiria desconforto, a barriga crescendo, ela sentiria vômito, ela sentiria tonteira, fraqueza. Eu não sei dizer. Eu sei que ela teria, porque ele fala assim: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Talvez fosse só um desconforto, né? E agora a mulher se sente mal, vomita, sente desejo de comer terra, tijolo, sei lá, tá entendendo? Então, primeiro castigo aqui, vamos lá. São duplos os castigos da mulher. O castigo da mulher é duplo. Primeiro é esse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. E continuando nesse primeiro, diz: com dor você dará à luz filhos. A dor aqui foi um elemento acrescentado. O aumentar os sofrimentos na gravidez é uma coisa. Com dor você dará à luz filhos, já é uma coisa que foi acrescentada. Então eu entendo que a mulher não teria dor para ter filhos. Agora, olha o segundo castigo: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Vamos entender aqui. Primeira coisa, Deus dá para Eva aqui, mesmo condenando-a, uma palavra de esperança. Por quê? Porque ele promete que vai deixá-la ter filhos. Então ela não ia morrer aqui, ó. Tá vendo? Aqui já nasce uma promessa de Deus para Eva. Você não vai morrer agora não, porque você vai ter filhos, né? Um filho, mas muitos filhos. Então ela viveria muitos anos, né? O Senhor garantiu que falando desse jeito, que ela não morreria logo. Agora, no entanto, o privilégio especial da mulher, como aquela que dá a luz, sendo, portanto, a mulher que daria a luz ao Redentor, que viria décadas não, como é que é? 100 anos, séculos, muitos séculos depois, não é isso? É o privilégio que Deus deu à mulher, tá? Incluiria dores multiplicadas no parto, na gestação, e incluiria a submissão ao marido. Então, Deus deu para a mulher uma esperança. Olha, você não vai morrer por ter feito essa coisa horrível, esse pecado, por ter cometido esse pecado e ainda levado Adão a pecar. Você não vai morrer, tá? Porque você vai ter filhos. Agora, esse privilégio especial de dar à luz virá acrescido de dores multiplicadas na gestação, no parto e submissão ao seu marido.
Eu estava lendo aqui um desses livros que eu tô acompanhando também, então além daquele que eu mostro sempre para vocês, eu tô também com esse livro aqui, ó, Gênesis, Introdução e Comentário, desse Derek Kidner, não sei se o nome dele é esse, mas não interessa. E também este aqui, ó, o Novo Comentário da Bíblia, e aqui eu estou no volume 1, tá vendo aqui, ó, volume 1, que vai de Gênesis até, que são 3 volumes, tá, gente? Esse aqui vai de Gênesis a Esther. De Gênesis a Esther. Esther só mesmo? Esther. Aí o volume 2 continua de Esther para frente e o 3, né? O 3 é basicamente o Novo Testamento. Então eu estava lendo eu não me lembro exatamente qual desses aqui agora, não vou me lembrar, um teólogo que ele entendeu, e alguns outros entendem também, que não só na gravidez ou no parto é que a mulher teria sofrimento, mas ela teria sofrimento também na sua vida sexual, que não seria só de alegria para ela. Aí você vai falar assim, mas espera aí, né? A vida sexual é interessante, é prazerosa. Bom, depende, né? Eu estava um tempo atrás ouvindo uma reportagem num desses canais de televisão aí que eu não sei, só sei que não é Globo, porque tem muitos anos que eu não assisto esse lixo que é a Globo. Eles fizeram uma reportagem com umas mulheres do Nordeste, daqui do Brasil, do nosso Nordeste, e as mulheres, elas chamavam a relação sexual, quando o marido as procurava na cama, elas falavam assim, essa noite meu marido me machucou. Olha só, tá vendo? Por quê? Eu não sei, né? Eu não sei. Mas parece que a relação sexual, ela era assim com brutalidade, com ignorância, sabe? Com muita avidez que machucava as mulheres do Nordeste. É interessante isso, né? Então, pode ser, talvez seja com base nisso, que alguns teólogos entendem que a vida sexual também não seria só de alegria para as mulheres, que traria também dores, aborrecimentos, angústias e etc e tal. Aí é com vocês, né, que são casadas. Essa frase, continuando aqui, o seu desejo será para o seu marido, com a correspondente, e ele te governará, retratam o quê? Retratam relações conjugais não pensadas, planejadas, queridas por Deus. Quando Deus pensou no homem e na mulher, e para procriar eles teriam que ter relações sexuais, o desejo, isso de seu desejo será para o seu marido e ele te governará, retrata exatamente as relações conjugais que Deus não pensou, que não foi dessa forma que Deus pensou, dessa submissão, desse desejo, que a mulher não pudesse ter um desejo próprio, mas o desejo dela teria que ser para o marido dela e ele governar. Isso não fez parte do plano de Deus. Você não vê isso quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim. Deus criou Adão, criou Eva e não falou isso. Não deu essa ordem, tá? Então vamos lá. O que Deus pensou então na relação conjugal? Seria amor e carícias. E esse amor e carícias, agora por causa do pecado, ele é substituído aqui por desejos e domínio. O impulso do pecado é sempre nessa direção. Nós temos visto isso hoje, diariamente, na televisão, com os, feminicídios. Gente, não tem um dia
que uma rede de televisão, se não todas, não noticiem homens matando as suas ex-mulheres, suas ex-namoradas, suas ex-companheiras, ou até namoradas, mulheres e companheiras. Por quê? Porque o pecado tirou o amor e a carícia e trocou o amor e carícia por desejo e domínio. Então, o homem, ele se separa da sua namorada, ou da sua companheira, da sua mulher, sei lá, mas ele acha que ele é dono ainda dela. E se ela entra no outro relacionamento, ele vai lá e mata. Ele vai lá e mata. Foi isso que Deus planejou? Foi essa submissão que Deus deu aqui, né, para Eva? É nesse sentido? Então vamos tentar entender isso aqui, tá? Essa sujeição tão evidente, especialmente nas mulheres do Oriente Médio, nas mulheres da Ásia, o evangelho mitigou, quer dizer, suavizou, enfraqueceu nos países ocidentais, como o Brasil, né? Nós aqui do Ocidente, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Inglaterra, e não os países do Oriente, que é Jesus, China, Japão, Coreia, Arábia Saudita, Jordânia, Cisjordânia, Ásia Menor, aquela parte toda. Lá, as mulheres, elas são tão submissas aos seus maridos que elas têm que usar burca numa região que a temperatura é altíssima. Você já pensou você de toda coberta, do alto da cabeça até lá nos pés, com pano preto, e aqui só uma janelinha para você ver, porque homem nenhum pode olhar para o seu corpo, pode olhar para a sua silhueta. Meus irmãos, que coisa horrível. E eu achei muito interessante, eu vi aqui na rede social, eu não sei se eu mandei aí no grupo, se eu não mandei eu vou mandar, onde as mulheres do Irã, que vocês sabem que lá, né, no Irã, posso nem falar, está havendo uma rebelião nacional impressionante. E sabe o que as mulheres estão fazendo? Estão arrancando as burcas, tirando fora aquilo do corpo delas, como um ato de rebelião contra um governo, né, que a gente já sabe aí, que eu não vou ficar falando aqui para não me cortarem. Entenderam? Elas estão num ato agora, quando elas tiram a burca, o que elas estão querendo dizer? Não somos mais submissas. Não queremos mais ser submissas. E essa visão de submissão, entre nós aqui do Ocidente, ela foi muito mitigada mesmo. Hoje, a mulher, algumas até têm um certo grau de submissão, mas não chega a esse ponto do marido mandar nelas com esse grau de autoritarismo. Não chega. E especialmente dentro do Evangelho. E aqui eu quero passar para vocês. O Novo Testamento, ele deixa muito claro que maridos e esposas que se amam e que são cheios do Espírito Santo, eles se submetem mutuamente. Quando o marido e a mulher, tá, eles se amam e eles têm o Espírito Santo de Deus, eles se submetem. Ele se submete a ela se submete a ele. Querem ver um texto? Eu dou para vocês. Efésios capítulo 5, versículo 1. O Efésios capítulo 21. Efésios capítulo 5, versículo 21, ele tem um subtítulo, na minha Bíblia tem. Ele fala assim, o subtítulo é o lar cristão, marido e mulher. Então, a partir ali do 21, né, tem primeiro esse título, depois, a partir do 21, eu sei que ele está tratando do lar cristão e está tratando do relacionamento marido e mulher. Tá. Aí o que diz então no versículo 21? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, ou no temor do Senhor, dependendo da sua tradução. Então eu já sei que ele está falando do lar cristão de marido e mulher, sujeitem-se uns aos outros. É o conselho do apóstolo Paulo aqui, na carta que ele escreve aos Efésios.
que o marido se sujeite à mulher, que a mulher se sujeite ao marido. Aí você vai falar assim, peraí, Celé, mas você parou no 21, eu estou lendo 22, estou lendo 23. Então tá, então vamos lá, vamos entender o 22 e 23. Então depois que Paulo fala isso, aí no 22 ele diz assim, que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, como o marido, sendo cabeça da esposa, se sujeita a Cristo, que é o cabeça. Olha só, é mais ou menos isso, né? Eu resumi aqui o versículo. Que a mulher se sujeita ao seu marido, assim como o marido se sujeita a Cristo, que é o cabeça, e já que o marido é o cabeça da mulher. Aí você fala, não tá vendo? Aí, o Paulo agora já mudou aí, já mudou de endereço aí. Ele já tá falando que a mulher, ele falou sujeita-se uns aos outros, agora ele tá falando que a mulher tem que sujeitar o marido como cabeça do casal, assim como Cristo é o cabeça do homem, ele tem que sujeitar a Cristo, tá? Só que logo depois, o que o apóstolo Paulo fala? Ele fala assim para os homens, e vós, homens, amai as vossas mulheres da mesma forma, da mesma natureza, com a mesma intensidade com que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, ficou pior para o homem. Vocês não acham, não? Ele tem que... A mulher se sujeitar a ele porque ele é o cabeça, mas ele tem que amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou. Quer dizer, o homem teria que morrer pela sua mulher. Entenderam? Entenderam agora essa relação de sujeição? Eu me sujeito porque você me ama. Ó, entenderam? Então, nós podemos deduzir que a sujeição da mulher ao marido não é identificada como parte de uma maldição. Quando Deus falou aqui para a mulher, né, você vai se sujeitar para o seu marido e ele vai te governar, não é uma maldição que Deus estava dando para a mulher, nem como uma ordem para que os maridos exerçam poder soberano sobre a sua esposa. Mas o que Deus estava dando aqui era como uma troca, onde a mulher amada se deixa conduzir, se deixa, se submete, se deixa submeter-se ao seu marido amante. Estão entendendo? Ficou claro para vocês essa questão aqui dessa submissão? Porque Deus fala aqui para a mulher, ó mulher, você agora vai se submeter ao seu marido e ele vai governar você, tá? Aí você fala assim, tá vendo? A mulher tem que abaixar a cabeça, tal. Não, depois Paulo vem e dá essa lição aí. Paulo vem e fala assim, mulher, é isso mesmo, sabe aquilo que Deus falou lá para Eva? É verdade. Você tem que sujeitar o seu marido. Agora, marido, vem cá, caiu um negócio aqui no chão. Você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, essa palavra de Deus aqui, tá? Essa condenação da mulher na realidade, ela tem essa linha de escape. Eu me sujeito se eu sou amada. Eu sou obrigada a me sujeitar se eu sou amada. Amém, minhas irmãs e meus irmãos? Fiquem na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a unção de Deus esteja sobre você e sobre a sua vida. E semana que vem nós vamos na condenação do homem, tá bom? Que Deus abençoe vocês.